Elohim de Gênesis 6 com as filhas dos homens. Era um gigante. Era da descendência dos Nefilins, dos Emumins, de todos aqueles povos dos Enaquins, semi-anjos, que estavam presentes mesmo depois do dilúvio, eles sobreviveram. Quando Moisés mandou Caleb, Josué e os outros 10 espiarem a terra, qual foi o relatório que eles trouxeram? De que eles encontraram gigantes ante os quais eles eram como gafanhotos. Então, aquele embate era um embate de natureza semelhante ao que o dilúvio tinha pretendido zerar, fazer um reset, salvando Moisés e 8 pessoas da sua família, Noé e 8 pessoas da sua família, mas não conseguiu realizar, tanto é que do lado de cá, depois do dilúvio, está cheio de gigante ainda. Que fala sobre a junção de anjos caídos com as mulheres. E dessa junção nasceram gigantes. Né? Alguém talvez já deva ter ouvido falar sobre isso. E ele cita como base o texto de Gênesis, capítulo 6. Né? Não só ele, como alguns teólogos também defendem essa linha, até mesmo alguns pastores, algumas pessoas acreditam nisso. Mas isso é fruto de uma mente fértil. Por quê? Porque o texto não fala isso. Vamos ler capítulo 6 de Gênesis. A corrupção da raça humana. E aconteceu que, como os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres, todas as que escolheram. Então disse o Senhor, preste atenção, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes, preste atenção, havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Então havia gigantes na terra, antes, naqueles dias, havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens. Então, alega-se que aos filhos de Deus, e aí diz que os filhos de Deus aqui são os anjos caídos, né? Não são. São a descendência piedosa de Sete, aqueles que voltaram a adorar a Deus. Mas vamos lá. Naqueles dias havia gigantes e também depois. Como? Depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Aqui, olha só, o versículo 4 não fala que os gigantes entraram as filhas dos homens. Diz que havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens. E aí, esse pastor e outros defendem a tese, a teoria ou a teologia de que esses filhos de Deus eram os mesmos de Jó. Quando os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus, foi também Satanás. E aí, então, existem esses dois textos que falam dos filhos de Deus no Antigo Testamento. Porém, preste atenção, existe um texto em João que fala: ele veio para os seus não receberam, e todos quanto o receberam foram lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a descendência de Sete passou a adorar Enos, né? Sete gerou Enos, e dali passaram a adorar, a invocar Deus. Ou seja, eles se voltaram como filhos para Deus. A descendência de Sete viu que as filhas dos homens, que estavam em desobediência, eram famosas, e se envolveram com ela. E aí desobedeceram, e começou a maldade se multiplicar, a corrupção foi se multiplicar, a ponto de Deus falar que havia se arrependido. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a sua imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor, preste atenção, disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Então, esse pastor, ele defende a junção espiritual dos anjos caídos, se referindo a eles como filhos de Deus, olha só, filhos de Deus, anjos caídos, que entraram as filhas dos homens.
E delas foram gerados os gigantes, os nefilins. Em nenhum lugar na Bíblia você vai encontrar isso. E outra coisa, como poderia um ser espiritual, um anjo caído, gerar filhos em humanos, se eles não têm o genes que dá ao homem e à mulher, o cromossomos para que, ao fecundar, seja gerado uma vida, sendo que Deus é o autor da vida e é Ele quem dá, é Ele quem tira. Então a mente fértil, né? Imagino que o anjo desceu e se relacionou com a mulher e nasceram gigantes. O texto não fala, nós lemos. Leia na sua Bíblia, Gênesis 6. Agora, mais interessante disso tudo é que o plano de Deus falhou, né? E disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. E aí Deus deu a oportunidade, através de Noé, né, que não tinha nenhuma mistura com anjos caídos, nem gigantes em sua linhagem, para que através dele fosse gerado novos seres humanos. Né? E aí, o que é interessante é que após o dilúvio que Deus enviou para que destruísse toda aquela raça humana que ainda vivia e os animais que não entraram na arca, inclusive as aves do céu, que morressem tudo. Segundo o pastor, esse plano falhou, o plano de Deus falhou, porque os gigantes sobreviveram após o dilúvio. É brincadeira, né? A gente tem que levar isso em consideração, né? Em respeito à pessoa, porque aqui nós não estamos discutindo pessoas, nós estamos discutindo pensamentos, ideias, e é muito sério fazer a colocação que esse pastor faz, tendo em vista que a Bíblia não dá nenhum respaldo para essa afirmativa. Pesquise aí na sua Bíblia, Gênesis capítulo 6.